Uma outra questão, Vilela, que preocupa muito, é esse negócio do Super El Ninho aí que falaram que está chegando. Está previsto para quando? Para agora, já para o segundo semestre do agora. Para agora já, né? Já estamos começando. Eu vi o sinal de alerta para o sul, né? Para o sul. Novas então, enchentes. é muita chuva no sul e seca no centro-oeste. Então, atrapalha muito a nossa produção agrícola. O que acontece, Vilela? Se você produz menos comida, ela fica mais cara também. Claro. Né? Então, a gente está numa tendência de inflação aí preocupante. E é por isso que começam a surgir opções assim, cara, tô com um terreno parado. Tem que dar um jeito desse terreno gerar uma grana. Pô, carro elétrico. Se começar negócio de combustível muito caro, aí o carro elétrico vai começar a ficar caro se todo mundo começar a comprar. Fica cara também. Fica cara também. Aí o cara, o que ele faz? Mete uma fotovoltaica em casa e carrega na fotovoltaica, né? Então, assim, é um momento... A Samantha tá falando aqui em Los Angeles, 8,16 por galão. Tá bravo, hein? É caro isso, né? Muito. Muito. O normal era 3, assim, Nossa! Né? 8 tá... Eu tinha visto 7, a galera tava... 16 em Los Angeles, que é mais caro lá. Então, Los Angeles, eu não sei, no Texas, né, como é que tá, na Flórida. Talvez lá... O normal talvez hoje esteja 4, 5, né, por alto, assim, né? Eu fui para os Estados Unidos, mas tem um tempinho, já foi antes dessa encrenca. Tinha lugar que você botava 3,50 galão, 4. Sempre foi muito barato, né? E a galera já tava reclamando, falando que tava caro, né? Então esse negócio, a galera voltou a falar numa tempestade perfeita, né? Por que tempestade perfeita? Encrenca no Estreito de Hormuz, Rússia, tempestade perfeita pra gente aqui no Brasil, né? Confusão no Estreito de Hormuz, confusão na Rússia lá que não tá exportando mais petróleo e Super El Ninho também atrapalhando a nossa produção aqui. Então, isso pode trazer um cenário aí de inflação, de aumento de preço aí para o segundo semestre. Mas é claro, né, Vilela, existem várias maneiras de você se proteger e contornar isso, né? Por exemplo, muita gente quando vai falar de investimento, eu não sou assessor de investimento, apesar de ser sócio, né, da Move Investimentos, da empresa, a gente acaba estudando os setores que são mais resilientes. Então, por exemplo, que tipo de coisa resiste a um cenário de preço caro? Quando o preço está caro, você tem uma ideia, eu tinha não, porque ele está vivo ainda, eu tenho um amigo chamado Márcio, que ele trabalha na área de decoração, ele tem uma empresa de decoração. Ele falou, Daniel, quando começa a ter crise, o cara não vai trocar as cortinas de casa nem os tapetes, ele vai dar uma segurada. Então existem setores que são altamente impactados com um cenário de inflação mais alto e tem setores que são mais resilientes. Por exemplo, o cara pode estar gastando muito mais e ter que tirar o filho da aula de inglês, a filha da aula de balé, mas ele vai ter que continuar pagando a conta de luz de casa. Então, existem setores que eles são mais resilientes nesse cenário. O cara vai ter que continuar pagando conta em banco. Então, o setor bancário, o setor elétrico, as seguradoras. Então, bancos, setor elétrico, seguradoras e telecomunicação também, né, Vila? Porque o cara tem que ter internet em casa para trabalhar, né? Hoje em dia, ninguém faz nada sem internet. Então, assim, o que eu estou falando para a galera é não só a gente mostrar o problema, estou apontando algumas oportunidades também de coisas que se valorizam nesse sentido. Quer ver outra coisa, Vilela, que é muito interessante num cenário como esse, para a galera ficar de olho? É uma produção local para servir ao público local. Porque, imagina, coisa que depende do frete muito distante, ela tende a ser muito impactada por essa alta do preço do diesel. Então os locais terem uma rede de distribuição, produção e distribuição mais perto. Porque tudo que precisa deslocar muito longe fica mais caro. Então, o cara que é malandro, o que ele pensa? Poxa, vou pegar aqui a região de Campinas, por exemplo. Vou começar a produzir comida aqui do lado da cidade para oferecer para a própria cidade. Eu vou ter um preço mais competitivo do que o cara que tem que trazer de longe. Mais competitivo. Às vezes o preço nem é, meu Deus, tão competitivo, mas você tem aquele senso de comunidade. Pô, tô ajudando a comunidade local, tem menos agrotóxico, não é uma coisa, não tô comprando de alguém que eu nunca vi e tal. Então são coisas interessantes. Que eu tô numa fase, Vilela, que eu tô querendo colocar oportunidade e esperança no coração da galera. Não só mostrar problema, mas mostrar as grandes oportunidades, né? Porque eu aprendi muitos anos atrás o seguinte, né? Quem resolve o problema de alguém tem a oportunidade de ganhar uma grana. Sim. Se você resolve o problema de um país inteiro, tu vai ganhar grana pra caramba. Então, quando surgem problemas, isso é desagradável, mas abre possibilidade para você, analisando o cenário, oferecer a solução.
Então existem muitas soluções interessantes para um cenário como esse. E numa época também que a gente vai ter disputa aí no dia 4 de outubro, é importante a gente olhar, pô, seria muito legal a galera começar a botar na roda da conversa, ter uma matriz ferroviária no Brasil, a gente começar a ter trem, né, explorar toda a nossa estrutura de cabotagem, de navegação hidrográfica. Então, isso são temas interessantes também que a gente poderia estar levantando. A gente valorizar a nossa refinaria, a gente valorizar o biodiesel, né, o biogás. Cara, tem tantas oportunidades. Só de turismo, quanto a gente podia ganhar e não ganha, né? É muito mais Você explorado o turismo da gente. A gente tá falando da Espanha, né? Meu pai é espanhol. Meu pai fala, cara, a Espanha é um país mínimo perto do Brasil. E ganha muito mais dinheiro com o turismo que a gente. Mas muito mais. É surreal isso, né? É surreal. Tem alguma cidade, eu não sei se é Paris, se é Madrid, ou se é Barcelona, alguma cidade europeia que a cidade fatura mais do que o Brasil inteiro de turismo. Cara, é surreal isso, né? Então, são setores a serem explorados ainda. Tava agora em Orlando, foi o cara lá da Universal, um cara que fala pela Universal, falou que o nível de... o número de turistas que rodam em Orlando, cara... Só esclarecendo, não é a Igreja Universal não, né? Não. É o parque da Universal. É absurdo, assim. Comparado ao Brasil, é ridículo, cara. Surreal, né? Parece que o que gira lá em um mês é não sei quantos meses aqui. É absurdo. Não, e você vê, só cara... Só numa cidade. Eu pesquisei aqui, ó. Opa. A Paris, na França, e Londres, no Reino Unido, movimentam mais que o PIB do Brasil inteiro. Olha só. O PIB. O PIB que, lembrando pra galera, Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país no ano inteiro. Cara, isso é surreal, né? De turismo, né? Turismo, é o tamanho do E o Brasil não tem capacidade para turismo? Caramba. Tem Pantanal, Floresta Meu Amazônica, Deus. Rio de Janeiro, tem o Sul, tem o Nordeste, cara. Pô, cara, a gente pode não ter uma arquitetura parisiense, mas a beleza natural Não, a gente imbatível, ganha de 10 a 0, imbatível. né? É, complicado. Então, assim, eu creio que o Brasil, Vilela, assim, eu posso estar errado no número bruto, mas dependendo da maneira como você calcula, o Brasil é o país mais rico do mundo, cara. Em termos de riqueza natural, né? De posição, tamanho, proporção. Água, bacia hidrográfica. Água, tudo. Terras raras. Então, Então, tem mais essa ainda. se a gente pensa em termos geopolíticos, assim, existe também um benefício muito grande de fazer o Brasil viver aquela ideia de, pô, o Brasil é um lixo, né? Bostil, Claro. os caras falam. Porque eles chegam aqui e levam tudo de graça, que a gente fala, o Brasil é um país amaldiçoado, o povo é nojento, não vale Fadado nada. a ser pequeno. Então, eu acho que isso só beneficia aqueles que sugam os nossos recursos, né? E tudo que a gente tem. Então, eu tô empenhado também nessa ideia de dar uma despertada no povo brasileiro, né? Porque a gente pode viver, sim, um cenário muito melhor do que a gente está vivendo, eu creio. Não só entendendo o jogo e conhecendo como é que a gente tem de potencial, mas até através da oração mesmo, Vilela. Eu tô num negócio de oração, de orar e tal, convocando a galera a orar, para que, pô, eu comecei a ver muita notícia negativa, por Mas exemplo... vamos falar de uma coisa que talvez algumas pessoas torçam o nariz, mas quem não acredita veja isso como alguma curiosidade ou alguma coisa engraçada. Tá. Mas explica pro pessoal como funciona o lance de domínios de demônios territoriais, porque existe, na Bíblia fala, né, que a luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado e potestade. O que é principado e potestade? Sim. E como funciona esse domínio por regiões, né? Sim, isso é muito interessante. Eu acho um caminho legal para a gente trazer um pouco mais para nossa realidade. Tá. A gente perguntar o seguinte, cara, o Brasil tem, até onde eu sei, 80% de pessoas que se consideram cristãs. Essas pessoas, imagino, dão um certo valor para a Bíblia. Então, você pode até olhar esse assunto como uma coisa tosca e você falar, isso aí é delírio. Mas se você é cristão e você crê na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso. Vou dar um exemplo com o qual eu me identifico muito, que está no livro de Daniel, né? No livro de Daniel, a gente tem esse personagem, que é um cara que era o profeta Daniel, ele era de uma família rica, e o seu país foi invadido pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, e assim como os americanos fizeram quando venceram a Segunda Guerra Mundial, eles pegaram a elite científica e cultural, intelectual da Alemanha e levaram para os Estados Unidos, e os russos levaram a parte para a Rússia. Então houve uma espécie de operação paperclip também lá em Israel, na época que Nabucodonosor domina Jerusalém. Então ele leva essa elite, ele leva um cara chamado Daniel. E esse Daniel, ele tá ali, ele era um homem de oração,
E ele estava fazendo uma oração pedindo respostas para Deus. E ele ficou 21 dias sem receber a resposta. Depois de 21 dias, o anjo Gabriel aparece para ele e fala, ó, você me perdoa que eu peguei um trânsito aí e estava meio engarrafado. E aí ele entra nesse assunto de batalha espiritual territorial. Mas fala o que ele falou de verdade. Isso é uma zoeira. Não, o que ele falou? Eu vou falar. Ele diz o seguinte, o príncipe da Pérsia me deteve no caminho. Pois é. Ou seja, a Babilônia é considerada antigamente, é o que hoje é o Iraque. Então é a Mesopotâmia. Era o que naquela época era chamado de Mesopotâmia. Então, quando o anjo estava vindo, ele ficou retido, o anjo Gabriel, ele ficou retido pelo cara que o anjo caído, talvez o demônio, né, o principado, que dominava a região da Pérsia, do Irã. Então ele ficou preso lá, e os caras não deixavam ele sair. Houve uma batalha espiritual, que o espírito que dominava o território da Pérsia impediu Gabriel de entregar a resposta, e aí ele fala, só que aí Deus mandou depois o arcanjo Miguel e ele abriu o caminho. Mandou tipo um batalhão de operação especial.